Como já foi citado ali antes, vamos fazer um mano a mano, então, para fechar. Muitos lugares estão fazendo, né? Não. Renato a Renato. Renato, pode ser, então. Mano a mano aqui não. Se vendeu pro outro lado, o problema é dele. Renato a Renato na Pachola. Ah, entendi. Muito bom. Eu não tinha gostado, mas agora eu entendi. É legal, é bom. Renato a Renato na Pachola. Perfeito. Vamos tentar fechar o time do Grêmio, então, gurizada? Vou fazer aqui, ó. Grêmio. O Léo não entendeu ainda. O Léo não entendeu, né, Léo? Vamos dar. Exatamente. Vamos lá, Grêmio, então. O goleiro, possivelmente Adriel, isso? Sim. Ou não? Adriel? Sim. Uhum. Desculpa se botar o Breno no Grenal, depois o Adriel ter jogado 3 jogos seguidos, aí a gente tem que dar um catinho-papo no Renato, né? Tá, então vamos lá. Adriel, lateral direito, quem é que deve ser o titular? O JP mesmo ou o Fábio volta? JP. Tá, nós estamos fazendo agora o Renato, estamos escalando o Grêmio. Primeiro é legal, primeiro escalar o Grêmio, escalar o Inter, depois a gente só compara. Perfeito. Porque senão fica aquele negócio tipo, mas aí o primeiro volante e o lateral... não, tranquilo, perfeito. Então já decide agora. Tá correto, César. E o esquema vai ser muito parecido, tá? Vamos ao 4-1-3-2, tá? Isso aí, esse é o esquema. Isso aí, pode ser. Adriel, João Pedro, então, né? A dupla de zaga deve ser o quê? Bruno Alves e Kahneman? Isso. Yes. Bruno Alves, Kahneman e o lateral esquerdo? King. Ele mesmo. Reinaldo? É o Reinaldo. Primeiro volante. Quem é que a gente deve ter? O Vilha? O Santi. Eu acho que vai ser ele. Cara, o Carbajo, ou o PP ou o Carbajo até foi poupado no último jogo, pode ser que jogue o Grenal. Mas não adianta, meu, o Vilha Santi tá incomodando muito o Renato para ser titular, incomodando sem ficar cobrando ele. Jogando bola dentro de campo. Né? Jogando bola. Pois é. Eu então, acho que vai sobrar o Carbajo, hein? Eu acho que vai sobrar o Carbajo. PP é jogador de confiança do Renato. Eu não sei se ele não vai fazer sobrar o PP por causa da condição física. É outra coisa que pode ser. Não, mas beleza. Mas como a gente não tem informação, o que vocês acham? A gente trabalha com o PP, então? Porque, cara, o PP saiu caminhando normal. E ontem a notícia de que não preocupa e que vai estar relacionado. Cara, eu acho que se tiver 0,5% de qualquer coisa pro PP se lesionar, não vamos colocar o PP. De novo, o Grenal só vale questão anímica, não vale nada na classificação. Vamos poupar o cara. Tá, não, beleza. Beleza. Eu formaria um meio campo assim, ó. Vilha Sante, tá? Carbajo, na linha de 3, né? Pitelo, que não sai do time, e Cristal. Né? E aí na frente, Vina e Soares. Eu faria mais ou menos assim. O que vocês acham? Tem alguma coisa que não fecha aí? Só repete o trio de meia, César. Do meio para frente, Vijaçante primeiro, aí Carbajo, Bitelo e Cristaldo, Vina e Soares. Porque daí eu tô colocando o Carbajo no lugar do PP por conta dessas coisas que a gente conversou, né? Então, isso aí o Grêmio. E agora, vamos lá, eles. Como é que vem? Kehler, eu acho, né? Kehler. Isso. Kehler. Lateral direita, Bustos. Vitão e Mercado. Vitão. Acho que a ordem inverte ali, mas eu acho que inverte. O Mercado originalmente era lateral direito, né? Então acho que o Mercado pela direita, Vitão pela esquerda. Mercado, Vitão. René. E René. Aí, primeiro volante. Aí que começam as dúvidas, né? Como é que o Mano vai formatar esse time aí? Baralhas ou Johnny? Baralhas? Eu acredito que o Mano vai jogar com o Baralhas por ser mais experiente, não vai querer botar o Johnny. O Mano é também um treinador que sempre gosta de contar com a experiência e é um jogador que ele pediu a contratação, né? E um parênteses, tá? Eu vou fazer aqui um achômetro total. Eu acho que jogam Johnny e Baralhas. Mas aí não serve pro Mano a Mano. Mas eu acho que o Mano Menezes vai fazer isso, vai jogar com os dois. Johnny, Baralhas, o Alan Patrick joga, Pedro Henrique joga, Wanderson joga e Depena. Então só se o Mano for surpreender. Eu acho que a gente segue a outra, porque esse é um achômetro do Léo César. Porque assim, ó, Depena, eu acho que com o Mano ele não jogou pelo lado do campo, só por dentro. Mas até não jogaria, mas seria com 2 volantes, faria um 4-4-2 mais não, mas é o que o Mano não vem jogando também, né? Sim. Só quando ele bota o Pedro Henrique e o Wanderson, né? Pois é. Ou talvez ele pudesse fazer assim, ó, um primeiro volante, e aí Depena fazendo um pouco mais o lado esquerdo, não bem pelo lado, mas um pouco mais o lado esquerdo, um pouco avançado, e o segundo volante, no caso seria o Johnny, o Alan Patrick um pouco mais centralizado, Pedro Henrique e Wanderson. Acho que pode ser algo mais ou menos por aí, velho. Eu também acho, mas aí a gente fazer o mano a mano nos complica. Não complica não, sabe por quê? Tu bota assim, ó, Baralhas, tá? Uhum. Baralhas, Johnny, eu sinceramente eu não sei como é que escreve o nome do Johnny, eu acho que é assim. Johnnny.
J-O-H-N-N-Y, beleza? Johnny. Alan Patrick e Depena. E aí na frente, o PH e Wanderson, tá? Porque daí PH e Wanderson a gente pode comparar com a dupla do Grêmio, o Baralhas vai ser o comparado com o primeiro volante, e aí resta a gente encaixar os 3 meias ali. Resta a gente encaixar os 3 meias. Só recapitulando, Johnny, Alan Patrick e Depena? Johnny, Alan Patrick, Depena, isso. Baralhas, Johnny, Alan Patrick, Depena, PH e Wanderson. E aí com um plus, o Bustos bastante fincado lá na frente. E aí por isso que eu acho que entra o Johnny. Assim, vamos só pro mano a mano. Acho que o esquema deles a gente pode deixar pra depois, só pro mano a mano. Não, e o lance é o seguinte, meu, nunca, ou quase nunca, a gente vai ter um completo espelhamento de times. Sempre vai ter uma adaptaçãozinha ou outra. Eu acho que dessa maneira que a gente colocou, pode ficar um pouco mais tranquilo de adaptar, tá? E o Douglas deixou claro aqui também nos comentários, né? A ordem do mercado não altera o produto, então tá tudo certo. Então tá aqui, ó, já favoritei os dois aqui, e vamos colocar, então, a primeira comparação. Adriel e Kehler. E aí, bicho? Tá, antes de apanhar, tá? A gente vai, por exemplo, no Renato. Por exemplo, quem eu acho melhor ou quem tá melhor no gauchão? Quem tá melhor, porque o jogo é daqui 2 dias. Eu acho que é quem tá melhor, né? Quem teve melhor no campeonato até aqui, certo? A gente pode considerar o peso, tipo assim, 50% do que a gente vai avaliar é o histórico, 50% o momento. Eu só discordo do Alpé, só um minutinho. Eu só discordo dessa ideia porque o histórico não vai entrar em campo e a gente tá falando de um jogo único. Se a gente pegasse a história dos jogadores, até vai. Mas aí é a minha opinião, tá? Mas o temor dos Colorado é o histórico do Soares. Não, mas mesmo sem histórico, ele é titular em qualquer Renato. Não, mas é que daí a gente tá levando muito pro histórico do confronto também e tal. Porque histórico recente por histórico recente dá pra comparar. Todo mundo praticamente jogou esses primeiros jogos. Eu acho que assim, ó, claro que, óbvio que tem uma questão de histórico pendendo também, mas é muito momento, né? É muito momento que a gente avalia. Nesse caso, e também acredito que pelo histórico, eu acho que o Kehler ainda está acima do Adriel. Ainda. Também. Acho que o Adriel, né? Por mais que ele esteja bem, é muito recente. Acho o Adriel até melhor goleiro que o Kehler, mas pouca amostragem por enquanto. Então, por isso, eu boto no Kehler. E também lembrando, tá? Porque a gente já encaixou, já espelhou os times. Não vou pensar na tática, tá? Porque, por exemplo, o Bustos que é o próximo, né? O Bustos ou o João Pedro. Tem características parecidas, mas tem muitas diferenças também. Então, meio que jogador por jogador, quem tá melhor era isso, tá? Bora. Vamos lá, Kehler, vamos lá. Cara, Bustos e João Pedro, por mais que eu esteja bem surpreendido com o João Pedro, assim, pelo que ele tá apresentando, acho que é Bustos, né? Sim. O ano passado achei uma contratação sensacional do Inter. Foi muito bem no mercado, sem ser o zagueiro, mas muito bem para achar esse cara. Então, eu acho que é ele. Aí a gente tem uma complicação, tá? A gente tem uma complicação porque, por exemplo, pelo lado direito da zaga, a nossa zaga ficaria batendo, né? Mercado e Bruno Alves, e Vitão e Kahneman. Seriam essas as comparações. Neste caso, eu acho que Mercado e Kahneman, né? Mercado e Kahneman seria a zaga. Mas o Vitão não tem como tirar desse contexto. Eu não sei se eu não faria uma zaga Vitão e Kahneman. Não seria mais coerente? O que vocês acham? Eu botaria o Vitão pro lado direito. Simples. Vitão e Kahneman. Faria um Vitão e Kahneman. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Se podemos adaptações, lindo. Mas é que essa adaptação eu não discordo de vocês, que eu acho que se fosse entre os 4 zagueiros, a gente pegasse 2 para ser a dupla de zaga, para mim seria isso, entendeu? Isso aí. E aí na lateral esquerda, por mais que eu goste também do Reinaldo, cara, eu sempre gostei bastante do René. Particularmente eu vou de René, não sei vocês. Eu vou de Reinaldo. Eu assim, ó, olha só, a gente tá avaliando até aqui, tá? Os 2 jogadores comparados eu sempre gostei antes de ver mais do Reinaldo. Sempre. Mas até agora eu acho que o René apresentou um campeonato mais estável do que o Reinaldo. Porque o Reinaldo tá oscilando, porque começa um time todo novo, então o meu voto vai no René. René 2-1 por enquanto. Sempre foi mais estável, tá? E aí eu tô pegando histórico pra justificar por que ele está estável. Ele sempre foi estável. Tá? Ele sempre foi ele sempre foi nota 6, né? Tu nunca teve ele um 8, mas Isso, nunca teve ele um 4.
Entendeu? Exato. Então, eu considero o René. O Reinaldo ainda está oscilando. Ele está melhorando. Mas para mim ele ainda está oscilando. Claro, readaptação, time novo, colegas novos, esquema novo. Isso faz sentido. Sim. Tá. Então, por enquanto, Kehler, Bustos, Vitão, Kahneman e René. Só o Kahneman entrando nessa defesa que por enquanto é deles, tá? E vocês estão vendo que a gente não está sendo nem um pouco clubista aqui, gurizada. A gente está, debatendo nomes. Bom, aí a gente abre a meia cancha. Deixa eu lembrar aqui como é que tá posto. O embate é Vidiaçante e Baralhas. Bom, aí não tem muita comparação. Acho que é Vidiaçante, né? Sim! Próximo. Perfeito, Vidiaçante. Aí, vamos lá, vamos tentar encaixar os embates aqui nessa meia cancha, tá? Porque ficou 3 contra 3. Deixa eu ver. Johnny, Alan Patrick e Depena. E Carbajo, Bitelo e Cristaldo. Eu compararia, tá? Johnny e Carbajo, tá? O Alan Patrick com Cristaldo e o Depena com Bitelo. Eu comparo por questão de características pouquinho mais aproximadas, assim. Pode ser? Tá. Mas olha só, se a gente vai seguir a linha. Vai dar merda. Mas se a gente vai seguir a linha de pensar, que nem a gente tá fazendo, pega entre os 6 que a gente tá selecionando, a gente vai selecionar os 3. Eu mudaria um pouco. Eu colocaria Bitelo, Alan Patrick e Cristaldo. Bitelo, Alan Patrick, Cristaldo. E aí, Tá. Jesus Cristo marca. Pois O Bitelo tem mas um volante, cara. O Vidiaçante vai marcar e de origem. eu tô fechado com o A gente tá Piazza. tirando ponta direita pra fazer de primeiro volante. Aí, calma. Não, mas aqui, ô Léo, a gente tá escalando o mesmo time do Grêmio, 4-1-3-2. Eu faria, tá? Eu faria Bitelo, Cristaldo e o Depena. Pra mim, o Depena é um baita do jogo. Eu gosto muito do Alan Patrick também. Só que daí, comparando o Alan Patrick e Cristaldo, eu ficaria com o Cristaldo. E aí eu faria Bitelo, Cristaldo e o Depena. Mas por isso, César, que foi a minha pergunta de, ok, no grupo de posição a gente vai pensar, escolher 3 caras e é isso? Ou a gente vai posição por posição? Por que eu te pergunto tentar ser isso? coerente, né? Tentar ser coerente o máximo. Não, né? e essa é a minha tentativa é exatamente pra gente não fugir disso e ser sensato, que é a nossa marca aqui. A gente é galhofa, mas a gente é sensato no que a gente vai falar. O meu ponto é o seguinte, se eu for comparar posição por posição, seria Alan Patrick Cristaldo, Bitelo e Carbajo Johnny, Bitelo e Depena. Aí gera muitos debates aqui. O meu ponto é o seguinte, guris, e aí por isso que eu tô trazendo. Se a gente pode fazer esse ajuste, o Bitelo seria esse segundo volante, Alan Patrick por um lado e Cristaldo do outro, e estamos resolvido o ponto. Entendeu? O meu ponto é esse. Eu reajustaria isso aí. Tá, podemos ser coerentes e levar para esse lado. Acho que tá bem, acho que não tem nenhum absurdo, saca? Porque daqui a pouco, quando a gente tiver o produto final do Renato a Renato aqui, quando a gente tiver o produto final do Renato a Renato, a gente vai olhar e vai, poxa, isso aqui tá coerente. Ou daqui a pouco um jogador que deveria estar ali não tá porque bateu com outro de qualidade e outros 2 não tão bons entraram na lista, sabe? Eu acho que não faz tanto sentido. Então vamos lá. Não sei se vocês concordam, então, Bitelo, Cristaldo e aí Depena ou Alan Patrick? Vocês dois cruzados. Eu vou de Depena. Depena, o Babiton? É que eu não tô 100% com isso tudo, tá? Porque eu não posso ser incoerente com o que eu falei lá no início, quando eu disse assim, ó, eu gosto mais do Reinaldo, mas eu acho que o René tá mais estável. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, o Cristaldo, as últimas 2 partidas foram exuberantes do Cristaldo. Mas antes, ele tava um jogador bem nota 6. E o Inter só ganha quando o Alan Patrick resolve ganhar o jogo. Mas é o Pedro Henrique que faz o gol, sim, mas é tudo jogado do Alan Patrick. Então eu acho o Alan Patrick o principal jogador do Inter, porque sem ele, talvez o PH nem conseguisse fazer gols, né? Então, para mim, eu concordaria com aquela ideia do Dalpiaz de manter Alan Patrick, Bitelo. E aí escolher mais um. E escolher mais um. E daí, tipo assim, se fosse Alan Patrick, Bitelo e Depena, eu não me assusto. Mas se entrar, no caso, o Cristaldo ali também, fecharia. Mas, cara, pra mim, eu acho que da meia cancha do co-irmão, o Alan Patrick é o mais titular, na minha opinião. Tá, então tem 2 votos aqui pro Alan Patrick entrar certo, e o Léo vai de Depena, e eu também acho que o Depena precisa estar. Então, talvez... Tá, e os outros votos, como é que estão? Bitelo tem 4? Bitelo vai, de qualquer jeito. E os votos pro Cristaldo estão como? Eu iria de Cristaldo também, além do Depena. E não iria de Alan Patrick.
Eu iria de Mas Cristal. mas do é Alan o Patrick. que eu tô te perguntando, César? Já que a gente ficou nessa definição, vamos tentar botar um número nisso aí, entendeu? Tipo, ó, o Alan Patrick tem 2 votos, o Depena tem 2 votos, o Bitel tem 4, já tá dentro. Beleza. E Vamos aí lá. Então é simples. minha Então é simples, sugestão então é pra simples. gente bater. Então é simples, ó. Bitelo vai, tá? O Alan Patrick, vocês dois acham que é fundamental. E também não tem nenhum absurdo pra mim. E o Alan Patrick, então o Alan Patrick tá. Bitelo, Alan Patrick tá. E no ataque a gente já sabe, eu já até escrevi aqui. É Pedro Henrique Soares. Tassiano. Pedro Henrique Soares. Como assim? É Pedro Henrique Soares o ataque dessa dupla, não tem que dizer. Não, Então, sério que nós vamos escalar 11 jogadores e o Tassiano não vai ganhar uma posição sequer. Não vai ganhar uma Não. posição. O Renato porque ele é o ganha melhor todas, reserva pra não, todas. Não, ele ganha todas as posições do Renato, não vou botar ele numa. Ai, que desaforo. Isso é um desaforo. Então, A então, empresa meu. azul. Eu vou concordar na canalice do Babton ampliando o seguinte, nós estamos fazendo Renato a Renato e não vai ter Tassiano. Pois Você é maior Então, eu vou coerência dizer o do mundo. seguinte, essa uma ideia que eu vou colocar, a gente pode comparar o técnico, mas teve uma pergunta. Não, esquece. Eu vou cortar por um pedido do César no começo do programa. Eu vou cortar. Eu ia entrar numa galhofa, mas nessa galhofa, o pessoal que tá perguntando ali no chat, Tá, não. sabe o que eu estou falando, eu diria, Tassiano. Não, Tá, mas eu tenho uma sugestão rápida, então, tá? Pra ser Vai. coerente. Renato. O meio-campo, a gente vai botar Bitelo, tem todos os votos, né? Daí tem um meio que tá indeciso ainda, que ficou batido nos votos, não ficou quase empatado. Porque tá Bitelo e Alan Patrick, falta um meio só. Tá, Tassiano. Acaba, Tassiano pelo amor de por Deus. dentro. Tassiano, cara, tem que ser ele. É Renato, tem que ser Renato. Tem que ser Tassiano. Ai, meu. Sério meu. Tá, então eu vou aqui de Depena. O cara bota um voto próprio, foda-se. Então eu vou de Depena e tá resolvido o negócio. Pode ser? Como é que ficou? Então o time ficou assim, ó. Tá na tela pra vocês, meu. Tá na tela pra vocês, ó. O time ficou esse aqui, ó. O time ficou esse. Vai, cacete. Ó, Renato. Keiler, Bustos, Vitão, Kahneman, René, Vidiaçante, Bitelo, Alan Patrick, Depena, PH e Soares. O técnico, evidentemente, é o Renato. Então vamos lá. Deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, claramente. Nós tem 1, 2, 3, 4 e o técnico 5. 7-5 para eles. Claramente Internacional favorito no Grenal. Claramente. Grêmio, pra quem conhece, Paixão de verdade acabou. Underdog. É isso aí. Se tá aqui na Paixão da Verdade acabou, é a opinião mais sensata do Estado e do Brasil.